Bom, hoje é dia 11 de dezembro, vamos fazer antes de fazer a parte de ver as ordens na conta, umas considerações gerais, assim, vamos ver em que situação, em que pé que nós estamos, né? Se você está pegando esse vídeo agora e não assistiu os anteriores, você vai ver que essa conta aqui, que mostra um saldo operacional aqui, com o capital líquido aqui, né? Esse saldo aqui, 10 mil dólares, depósito inicial, na verdade um depósito inicial ah, de 10 mil dólares que ela mostra aqui. Essa é uma conta Cents da FBS, né? Então, na verdade, em dinheiro real, isso daqui representa 100 dólares, né? Você multiplica o valor por 100, então ela vai te dar um valor operacional, vai mostrar para você no gráfico na tela, esse valor aqui de 10 mil dólares, equivalente a 100 dólares reais. Recomendo assistir o primeiro vídeo, que tem a explicação toda do projeto. Tá? Para quem está acompanhando, vamos lá. A gente está caminhando aqui para a 10ª semana, se não me engano, né? Então, dia 11 de dezembro, a gente tem, até agora, a gente tem aqui esse gráfico de desempenho da conta, que mostra aqui esse 3% de crescimento, né? O capital líquido que foi inicial era de 10 mil dólares, agora ele está aqui no flutuante, ele está em 10.546. A gente tem de lucro já realizado de operações fechadas 349 dólares, né? Esse daqui, o depósito inicial, tem que somar esses dois aqui, né? Esse 6.700 com 3.300 aqui, vai dar o 10 mil, equivalente aos 100 dólares aí. Aí você pode ver que aqui ela mostra negociações com lucro 100%, negociações com perda 0%, a gente não fechou nenhuma ordem negativa, né? Que mais? Aqui na MQL5, que é onde eu tô, né? O MQL5 da conta, vocês podem acessar. Vocês podem ver todas as posições abertas. Aqui a gente vê, né, a conta não é cobrado swap, a gente pede para a FBS não fazer a cobrança do swap nessas contas. Você pode fazer o pedido pelo chat, pelo atendimento. Mostra o gráfico de crescimento dela. A gente está indo para praticamente 3 meses, 3% de crescimento, né? Então vamos lá, 1% de crescimento ao mês acumulado, né? Para a conta que quando ela começa, sendo que no primeiro mês você não tem expectativa de resultado nenhum, e eu imagino que ela vai demorar uns 6 meses a 1 ano para a conta amadurecer e entrar né, e ter uma rotação cíclica de ordens fechando positivas, ordens abertas há algum tempo, oportunidades aparecendo, né? Eu acho que ela vai ter uma performance um pouquinho melhor. A gente está levando essa conta numa estratégia de baixo risco para moderado. Por enquanto, eu diria mais baixo risco, porque pela estratégia a gente poderia abrir ordens de 0,01 centavo, como essas daqui, para cada 100 dólares de saldo na conta. Eu somei hoje aqui, eu tenho um total de 0,46 centavos em ordens abertas. Ou seja, eu com 100 dólares eu poderia abrir até 100 ordens de 1 centavo. E eu estou usando menos da metade do potencial da conta, né? Então, eu atribuo isso a também um posicionamento de risco bem baixo, né? A gente está deixando sobrar a margem aqui para a gente usar, porque o mercado está incerto, a gente está vivendo uma época aí, né? Essas coisas do coronavírus, o dólar está, né, numa queda constante ainda, que é, né, uma moeda lastro da economia mundial. Então, a maioria das operações que a gente tem feito, elas acabam sendo, né, um pouco contra a tendência, apesar de ser no longo prazo, né? Então, mesmo a gente colocando ordens pelo gráfico mensal, a gente acaba vendo essas ordens indo, né, relativamente bastante, ficando negativas, né, por um tempo. Então, vamos lá. Como é que está aqui? Aqui na conta do MKL5, o que mais que a gente pode ver? O histórico das negociações. Todas as negociações já fechadas na conta, desde o início dela, que dá os 349 de lucro já realizado ali. Aqui você tem mais estatísticas da conta, né? Todas as negociações fechadas, tal. Você tem os valores numéricos aqui. Aqui a gente tem uma distribuição, né? Em quais pares foram concentradas a maior quantidade de operações, né? Quais que deram maior lucro bruto e etc.
Aqui ele fala sobre os momentos em que a conta teve maior rebaixamento, menor rebaixamento. Você vê que o nosso rebaixamento máximo, né, tá aqui, ó, pelo capital líquido da conta, chegou a 5%, né? 501 dólares contra os 10 mil e pouco que tem de saldo líquido na conta ali, né? Aqui é mais com relação ao corretor, um comparativo com, né, de slippage, que é, né, o quanto que desvia um pouquinho do seu preço de entrada, dos valores que você colocou. E aqui é uma descrição a respeito da estratégia e tal. Vamos para a conta lá. Isso aqui tudo você pode olhar pelo MQL5 no grupo do Telegram. Você tem um link, o acesso para ver essas informações aqui na conta. Aí entrando aqui na plataforma, no MetaTrader, a gente vê o que? A gente está aqui, nosso saldo 10.349 agora no flutuante, né? Aqui no lado direito, aqui 203 lucros, né? 203 dólares no lucro flutuante aqui. Olha a situação como está a nossa margem, como a gente está tranquilo, né? A conta está com flutuante no positivo, a gente tem metade das ordens possíveis abertas, né? Tudo sem stop. A gente está usando 46,21 da margem, a gente tem 10.500 de margem livre, com um percentual de mais de 22.000% de margem disponível, né? Então a gente está bem sossegado com relação à margem e a gente já está tendo um desempenho de 1% ao mês, mais ou menos, num prazo de 3 meses, né? Que a conta é bebê ainda, né? Vamos olhar aqui as ordens abertas. Eu vou esticar aqui, vamos ver. Deixa eu colocar aqui as ordens que tem lote de tamanho maior. Então aqui em cima, esse dólar neozelandês contra o dólar canadense foi uma ordem que eu abri com volume errado aqui, não era para ter aberto desse tamanho, de 5 centavos, mas foi um engano, ela está aí e está numa posição não muito ruim, apesar dela estar negativa agora, mas está pouquinho. Vamos deixar ela aí para o positivo aí, paciência, entrou para o gerenciamento da conta, né? Eu tenho aqui duas ordens com 2 centavos e a maioria das outras ordens mais antigas com 1 centavo. Como nesses 3 meses eu estou vendo que eu não estou tendo necessidade de usar essa quantidade de ordens, eu não tenho contextos favoráveis assim ao mesmo tempo para precisar colocar essas 100 ordens, né? A gente não viu necessidade. Então eu acho que agora eu posso pegar algumas ordens em que eu achar que está num contexto muito bom, eu vou começar a usar lotes de 2 centavos em algumas ordens, tá? Não vou fazer isso muito não, a hora que eu achar mais interessante, para que não tiver nenhuma ordem ainda, talvez eu entre com, em vez de entrar com uma ordem de 2 centavos, eu prefiro entrar com 2 ordens de 1 centavo e colocar alvos em posições diferentes. Mas, por exemplo, vamos falar aqui do SDCHF, que hoje é a bola da vez, né? Peraí, antes disso, vamos ver aqui uma coisa. Se eu colocar aqui na aba aqui embaixo e ver minha exposição da conta, nessa abinha aqui inferior, né, aqui embaixo, você vai ver o que ela mostra para mim. Ela mostra o quanto eu estou comprado em cada um desses ativos, né? E você vê que aqui a gente tem uma exposição na conta de praticamente 100% da conta, né? A gente está comprado em dólar. Ou seja, a gente está vendido nas outras moedas, né? Então, tem uma ou outra operação que provavelmente são pares que não envolvem o dólar, é par entre essas moedas, entre uma e outra, né? Por exemplo, sei lá, CAD, CHF, né? Eu estou vendido num, comprado na outra, então ela aparece aqui como posição comprada, um pouquinho de cada uma aqui. Mas a gente está numa situação hoje em que praticamente todo o lastro da nossa conta das posições abertas aí, a gente está comprado em dólar. E o dólar está fazendo o quê? Ele está só caindo no mercado, né? Então, o dólar está perdendo força, como, né, no mercado internacional. Então, o que a gente tem feito? Por um lado, se a gente parar para pensar um pouco, a gente está fazendo operações contra a tendência, né, aqui, né? Vamos ver. O SDCHF, o franco suíço, é considerado uma moeda de lastro para o mercado europeu, para o Ocidente, né? E uma das principais um dos principais produtos econômicos, né? Como lastro mundial, que nem ouro, que nem o ien é para o mercado asiático,
né? Que nem nas commodities, o petróleo e tal. Então, qual é a situação? A gente olhar aqui, se eu minimizar o zoom do gráfico mensal, olha a situação que a gente tem do dólar. Né? Ele veio caindo lá dos anos 70 até os anos 80, ele teve essa queda grande, começou a deu uma lateralizada boa aqui nessa década aqui dos anos 80 para os anos 90, né? Aí ele entrou num período de alta dos anos 90 até os anos 2000, essa última década aqui, né? Ele foi só alta, né? Foi uma felicidade só. Depois disso, ele vem entrando numa queda grande, né? A gente vê que ele teve uma retração aqui em 2000 e pouco, mas frente ao franco suíço, o dólar caiu bastante tempo, até que ele segurou aqui. Vamos ver em... Deixa eu conseguir pegar uma data aqui. Aí em 2008, mais ou menos, né, 2006, 2008 para frente, ele veio segurando nessa posição, nessa condição lateral dele. A gente pode, talvez aqui a gente pode olhar de algumas formas. A gente pode traçar um canalzinho de alta aqui que ele vem respeitando. Deixa eu botar esse outra cor. Né? Então esse canal de alta aqui que ele vem respeitando. Se você olhar, ele testou esse canal algumas vezes aqui, né? Aqui, aqui. Esses testes falharam em alguns momentos, né? Aqui ele perfurou o canal, desceu, mas logo depois, no mês seguinte, ele voltou. Aqui no próprio mês que ele desceu, ele voltou, né? Aqui ele já tinha feito um testezinho antes, uns 2 meses atrás. Agora, só que 2 meses atrás não, né? Aqui no começo do ano, sei lá. Mas aí a gente vê que nesse instante, desse momento aqui para frente, ele perdeu o suporte desse canal e vem descendo. Aumentando o zoom, o que a gente pode ver? Se eu traçar uma linha agora aqui, vamos traçar uma linha horizontal e colocar nesse suporte, vamos ver onde está o preço hoje. Deixa eu mudar as cores para ficar melhor aqui, vamos lá. Hoje, o preço está nessa linha verde aqui, né? E você vai ver que essa linha verde que o preço está hoje é mais ou menos uma região de suporte que já funcionou aqui atrás. 2012, 2013, 2014 ali, né? E ele pode ser, se a gente traçar ela bem mais precisa aqui, vamos ver, bem na ponta do pavio, a gente tem o preço ali de 0,8683 mais ou menos. A gente imagina que assim, ó, legal, aqui dá para ver. Então, esse suporte que eu estou falando, ele está aqui, ó, no canto. Ele foi testado aqui. E o dólar pode estar indo buscar esse suporte outra vez agora, né? Ele vem vindo numa queda forte aqui. Se a gente considerar aquele canal que eu comentei anteriormente ali, que é um canal ligeiramente ascendente, né? E que ele foi rompido mais ou menos nesse momento aqui, né? Se a gente pegar e fizer uma transposição, a gente pegar toda essa queda, ou melhor aqui, ó, peraí, aqui não, vou até limpar isso aqui. Se a gente pegar o momento em que ele perde essa região de consolidação aqui, ó, dessa consolidação, a hora que ele perde, ele inicia essa pernada de baixa aqui, se a gente considerar essa amplitude de movimento do rompimento ali até a mínima e a gente projetar esse mesmo quadrado, né, para esta máxima aqui, para esse pullback aqui, a máxima desse pullback aqui, e a gente transportar mais ou menos o retângulo do mesmo tamanho que esse anterior, ou seja, para cá, ele vai dar mais ou menos na mesma região de teste que a gente está considerando aqui, né? Então, assim, se ele repetir essa pernada de baixa que ele fez uma retração e ele repetir a pernada de baixa aqui, essa segunda perna, a projeção do preço aí, né? Sei lá, a gente pode escolher outros métodos de análise também. Provavelmente a gente vai chegar nessa faixa aqui, né? Eu não sou analista nem nada, isso não é recomendação de operação, né?
É só que a gente pensando junto. Então, se o dólar chegar até aqui, o que pode acontecer na minha conta? Vamos lá, eu tenho uma operação, minha compra mais alta, ela está nessa região do 0,91 aqui. Se o preço vier, cadê? Se deixa eu pegar o cursor aqui. Se o dólar vier testar esse fundo, isso aqui quanto que representa? Vamos ver. Se eu fosse colocar um stop aqui, né? Vou usar um stop loss aqui para calcular o meu prejuízo. Ó, se o preço chegar nessa linha de suporte que eu estou falando, olha aqui do lado esquerdo, ele estaria me dando aqui um prejuízo de menos $60 mais ou menos, né? Se ele vier na ponta desse pavio aqui, dessa picotada aqui, essa conta Sense da FBS deu aqui no negativo aqui, ó, em dezembro de 2014, seria menos $260, né? Uma ordem de 1 centavo ficaria aqui $260 negativos. Esses aqui seriam os piores cenários para a gente, né? Se eu deixar o stop loss aqui nessa região, ó, diminuir o zoom para você ver, né? Então imagina que se o dólar vier nesse fundo aqui hoje, né? Se ele for nesse fundo aqui, se ele vier nesse fundo aqui hoje, a gente vai ter uma ordem de 0,1 centavo, ficando mais ou menos $250, $260 negativa para o nosso saldo lá de 10 mil e poucos dólares. Você fala, poxa, Marcelo, mas você não fala para colocar uma ordem de 1 centavo para cada $100 na conta e uma ordem de 1 centavo, de repente, qual é o risco de ficar 260 negativo? Pois é, porque esse daqui é um cenário que a gente imagina que se o dólar vem e estabiliza nessa região aqui, não só a nossa conta fica, né, com um saldo negativo significativo, mas vão ter várias empresas, né, a economia americana vai ter muita coisa correndo o risco de entrar em colapso, provavelmente antes da nossa conta, né? E por outro lado, a gente também vai ter outras operações, né, que não no dólar, em outros pares, que talvez a gente venham ficando positivas nesse contexto. Mas a gente tem que considerar isso. Existe essa possibilidade? Existe. Agora, como é que é a nossa proporção de risco-retorno? Se eu pensar que existe a possibilidade do preço chegar aqui embaixo, andar todo essa distância, por outro lado, a gente também acredita que a economia americana também é muito forte, que o dólar vai ser capaz de se recuperar. Ele vem vindo num cenário muito negativo com essas coisas todas da pandemia, teve a questão toda da disputa eleitoral lá, americana e tal. Então, qualquer sinal de recuperação do dólar, a chance dele vir voltar a trabalhar na região de consolidação dele aqui para cima, na média, né? Um retorno mais à média do período aqui de 200 períodos, que está essa nossa linha azul aqui. Ou, de repente, até se ele vier com muita força e entrar nesse vazio gráfico que a gente tem aqui acima, o potencial de ganho é muito maior do que a probabilidade de perda, né? Então, é nisso que a gente baseia as nossas expectativas. Agora aqui, cada um de nós tem que avaliar, né? O quanto você acredita que a economia vai entrar num colapso mundial, que a gente vai ter uma depressão igual a dos anos 30 e etc e tal. Então minha sugestão para você é assim, não gaste todos os cartuchos entrando em comprado, por exemplo, né, a favor do dólar, acreditando que ele está na baixa desse suporte agora e já acreditando numa alta. Se você acha que o mundo vai entrar em colapso e o dólar pode chegar aqui embaixo, guarda um financeiro, um valor financeiro, né, líquido para você poder comprar não só o dólar, mas também as ações das empresas aí que entrarem em queda, etc., ou que você achar interessante quando o mundo chegar nessa catástrofe financeira aqui embaixo, tá? Agora, aí cada um tem que fazer a sua, né, ler as notícias, acompanhar o mercado, melhorar o seu conhecimento sobre a economia mundial e ver como é que está seu apetite pelo risco e tudo, né? Então, assim, se você quer evitar problemas, então não aposte todas as suas fichas de uma vez, guarda um pouquinho. Então, nessa conta aqui de $100, que a gente poderia abrir 100 posições de 1 centavo, e a gente só está usando metade delas,
a gente está sendo bem conservador. Eu posso também, como é uma conta Cents, vamos lá, e é uma conta que eu estou usando para aprender, experimentar, testar a estratégia. Você quer usar todas as ordens disponíveis possíveis. Tipo, se eu tenho meu saldo aqui de 100 e... Vamos lá, como é que ele está hoje aqui? Ó, ela está me mostrando aqui 10.350, né? Que é os 10 mil iniciais, mais os 349 que já foi lucro realizado. Ou seja, eu posso abrir 103 ordens nessa conta, né? 103 ordens mínimas de 1 centavo pelo meu saldo aqui. Então, você quer usar essas 103 ordens. E se a conta começar a ficar muito negativa e vier a entrar no nível de margem perigoso para você aqui, e você achar que você pode resolver a situação simplesmente fazendo um aporte de $50 e melhorando a margem em 50%, né? 50 não, né? No caso vai dar uns 25, 30%. Ou você dobrar o saldo da conta, depositar mais $100 e aí, né, dobrar o saldo da conta para um operacional de 20 mil aqui e aí sim melhorar a margem em 50% para proteger a conta, né? Você quer esperar ela primeiro ver ela chegar no estado mais crítico possível antes dela quebrar e aí fazer um aporte, né? Então, também pode ser um approach. Aí você, cada um, né? Você tem $100 disponíveis para deixar guardado como reserva para acionar numa situação dessa, né? Então, você tem que pensar, se você for fazer isso tudo numa conta standard, com 10 mil dólares reais, né, de valor integral, é assim que você vai lidar com a sua conta standard? Você vai ter outros 10 mil dólares guardados embaixo do colchão lá para quando a economia mundial entrar num craque violento, você estiver usando toda a margem possível da sua conta, né? E aí você vai sanar a situação fazendo aporte. Então, isso é um approach. O outro approach não, eu vou lidar com os meus 10 mil dólares, eu posso até abrir 100 ordens na conta de 1 centavo, mas eu não vou abrir 100 ordens. Eu vou tentar lidar com uma quantidade menor. Eu vou guardar cartucho, né, para os dias ruins, né, para os dias de crise, né, para os crashes do coronavírus, para os cisnes negros possíveis do mercado e tal. Então, isso aí é uma coisa que cada um tem que considerar como quer gerenciar a sua conta. Essa daqui, como a gente está levando nessa característica entre conservador e moderado, eu acho que assim, eu já estou bem apostado no dólar agora. Eu não quero continuar concentrando demais botar todos os ovos na mesma cesta, né? Mas se eu ver que, pelas minhas análises, eu achar que o dólar está encontrando um suporte, né, aqui no gráfico, uma região de suporte e tal, e que eu acho que vale a pena eu arriscar em entrar contra a tendência aqui, antes dele mostrar uma reversão, eu acho que eu ainda tenho algumas ordens, um pouco de lastro para apostar nisso. Ou se não, o que eu posso fazer é aguardar ele mostrar, mesmo no gráfico mensal, eu esperar ele mostrar uma reversão para daí voltar a colocar novas posições compradas a favor do dólar. Hoje, vamos lá, a gente está olhando aqui no mensal. Vamos olhar no semanal se ele já mostra algum sinal de reversão. Não, né? Pode ver aí. Vamos traçar uma LTB, uma linha de tendência de baixa. A gente tem essa aqui, pegando aqueles topinhos mais altos lá. Isso deixa, olhando para essa linha de tendência de baixa, isso deixa um espaço vazio no gráfico aqui para gente. Para o dólar querer vir buscar e testar essa linha outra vez, né? Opa. Né? Talvez vir e fazer uma retração, ou fazer uma pernada de alta aqui, não conseguir renovar esse topo, voltar a descer, mas pelo menos essa pernada de alta aqui, a gente aproveitar e fazer, né, e lucrar com algumas compras, né? Se ele fizer isso, você vai vender a hora que ele chegar aqui? Não, porque fica contra as características da nossa estratégia aqui. Se fosse operações, né, para swing trade de curto prazo ou para day trade, entrando com stop, é outra história. Mas no modo como a gente opera essa conta aqui, não. Então, a outra situação, vamos ver. Aqui, então a gente falou que a gente tem essa linha de tendência de baixa aqui,
Aí a gente tem uma outra linha de tendência de baixa mais inclinada aqui. E depois ela ganhou mais uma inclinação mais forte aqui, né? Ou seja, ele está acelerando para baixo, né? A queda está ganhando força. Quanto mais ele cai, mais pessoas acreditam na queda, mais pessoas estão vendendo, né? Estão apostando contra o dólar e estão empurrando ele para baixo. Então, pelo semanal, por enquanto, ele só mostra queda. Essa linha aqui embaixo é a linha equivalente àquele fundo anterior lá que eu tinha mostrado no gráfico, né? Ali atrás. Vamos ver, ele gastou um mês. Como é que está a volatilidade dele aqui? Ó, vocês veem que nos últimos meses o dólar tem feito movimentos mais ou menos desse tamanho, né? Ó, aqui foi um pouquinho maior, aqui foi um pouquinho maior. Para baixo ou para cima, ele tem gastado mais ou menos um mês para percorrer um caminho desse tamanho, igual esses quadradinhos que eu estou desenhando. Ou seja, para ele chegar nesse fundo aqui, talvez ele devesse demorar mais um mês. Só que ele está acelerando, né? Então, vamos dizer que o quê? Que em 15 dias, daqui para o final do ano, no Réveillon, na virada do ano, será que ele chega aqui até o 0,86? Será que eu tenho que esperar mais uma ou 2 semanas para colocar compras, em vez de comprar aqui agora, acreditando que ele já, enquanto ele está caindo, eu tentar pegar a faca caindo aqui e já acreditar que ele vai do nada reverter para cima, ou eu vou esperar mais 1 ou 2 semanas ele chegar nesse suporte aqui embaixo, que eu acho que aí é uma posição gráfica onde ele tem mais probabilidade de segurar, andar um pouquinho lateral e de repente ganhar fôlego para romper essas linhas de tendência de baixa. Primeiro uma, testar, depois romper a outra e aí de repente vir buscar essa região do 0,95 aqui, né? O que eu sei é que quando ele chegar aqui, eu quero ter fôlego, eu quero ter margem, eu quero ter capital disponível na conta para poder fazer compras nessa posição. Porque aí eu não preciso nem lidar com alvos, se eu quiser, aqui para a média de 200, né? Eu posso lidar com alvos menores para esse topo anterior aqui, ó, porque o preço vai estar trabalhando por um bom tempo mais baixo aqui, talvez. Quem sabe ele não vai ficar num range aqui por meses, o ano que vem inteiro, vai saber, nessa região entre 86 e 90, por exemplo. E a gente vai ficar lidando com o mercado aqui assim, né? Opa, assim, né? Então, o que eu sei é que se ele chegar aqui, eu quero ter potencial de compra, tá? Então, não vou queimar todos os meus cartuchos agora. Eu vou, assim, deixar aumentar o espaço. Vamos ver, vamos aumentar um pouquinho. Eu gostaria de, talvez, ver ele, sei lá, se eu colocar uma compra hoje aqui, e eu quero esperar ele chegar aqui embaixo para poder comprar aqui, no máximo eu faria mais uma operação na intermediária, ou talvez nenhuma, né? Ou talvez nem fizesse essa daqui, né? Aí cada um tem que ver a disponibilidade que tem na sua conta e tal, tá? E com isso na cabeça, a gente vai olhando os outros pares e vai fazendo uma relação, né? Entre economias de outros países e o dólar, e como está a situação de cada um, né? No poder do franco suíço como lastro, e é assim que a gente vai raciocinando um pouco, né? Olhando a condição geral da nossa conta. Não é uma coisa de simplesmente, olha no gráfico, está no suporte, compra, pá. Não, né? Segue as dicas do Willy, né? Olha lá, se cadastra em sites de informação que sejam de sites de confiança, de informação fidedigna, né? Lê os jornais, fica atento às notícias, né? Acompanha o andamento de tudo. Para você, quanto mais informação você tiver, melhor, mais segurança você vai ter para conseguir tomar as decisões aqui. Tenta sempre olhar, né, assim, a figura maior, né, a imagem maior, né. Mantenha a cabeça aberta e vai com calma. O mercado vai estar sempre aí, todo dia. Teve crash, teve queda, teve não sei o que, super movimentos. O mercado está aí todo dia, né? Ele vai continuar, tá? A gente que se perder a cabeça e for muito guloso, corre o risco de quebrar o nosso financeiro pelo meio do caminho e ser obrigado a ficar fora do jogo. E você não quer ficar fora do jogo, tá? Então,
sempre tenta preservar, tomar as decisões de maneira a preservar o seu capital, tá? Vamos olhar como é que está a nossa conta agora aqui, essa semana. A gente está aqui, 200 positivo no flutuante, eu tenho várias ordens aqui de 27, 38, 33 aqui abertas, positivas, e tem algumas ordens negativas. Eu tenho uma ordem negativa aqui de 85, que está com destaque aqui, que por acaso, quem que é? Vamos ver, GBP CHF, é uma ordem de 2 centavos, né? Então, não está muito diferente das outras, seria como se fosse duas ordens de 40 centavos, 40 dólares negativos para cada um centavo aí. Mas vamos lá, mesmo na proporção, ela é a ordem que está mais negativa de todas. Então vamos dar uma olhada no GBP CFH. Puxei ele no gráfico aqui, olha lá. A gente tem essa compra de 2 centavos aqui, eu joguei o alvo lá para cima, olhando pelo mensal, eu joguei o alvo lá para a região da média de 200, né? Ele veio segurando, ó, porque o GBP, diferente do dólar, o GBP ele já estava aqui mais perto desse fundo histórico aqui, ó. Aqui ele já tinha testado essa região anteriormente aqui algumas vezes, né? E aí ele vem agora, ó, trabalhando nessa consolidação, ele já tinha definido um fundo e ele está segurando aqui, né? Pode ver que, diferente do dólar, que vem numa tendência forte de queda, o GBP contra a mesma moeda, que é o franco suíço, ele está fazendo o quê? Ele está lateralizado. Aqui, ó. Então, ele já bateu nesse fundo aqui, testou e subiu uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Está vindo testar o fundo de novo agora, né? A maior probabilidade... sem falar nas anteriores aqui, né? Sem falar nos testes anteriores aqui que ele já fez, nessa mesma região. Então, a probabilidade maior aconteceu o que com ele? Aonde ele está hoje aqui? É repetir o movimento. É continuar batendo para cima, talvez descer de novo, bater para cima, descer de novo e tal. Pode acontecer dele romper e vir para baixo? Pode, mas a maior probabilidade é dele se segurar aí, né? Então, diferente do dólar, a gente está sentindo que o GBP está num fundo já mais definido, mais consistente. Então, eu vou voltar ao dólar aqui. Dólar contra o franco suíço. Eu acho que ele está caminhando mais para baixo ainda, tá? Eu acho que ele deve estar vindo buscar um fundo um pouquinho mais raso aqui. Então, talvez eu entre com uma compra hoje aí, não sei, mas vamos ver. No semanal está descendo ainda. No diário, o que ele está falando? Banda de Bollinger, né? A gente fala que o que é o sinal de compra na banda de Bollinger? O sinal de compra que a gente tem comentado na banda de Bollinger, o mais simples, né? O setup mais simples de operar a banda de Bollinger é o que? É você ver quando, como aqui no meio, aqui, ó, um candle rompeu a banda de Bollinger, como este aqui, ó, fechou fora da linha da banda, e aí o candle seguinte a ele fecha dentro da banda. Aí você faria o que? Você entraria comprado no fechamento ou na máxima desse candle aqui, você entraria comprado, né? Ou para o centro da banda de Bollinger ou para cima. Nesse caso aqui, o candle que voltou, ele foi tão forte que se você fosse esperar se ele fechar aqui para entrar, você já ia fazer a compra muito atrasado. Mesmo assim, a compra teria dado chance de ficar positiva aqui, né? Nessa região. Mas depois ele devolve. Agora... no momento que ele está, vamos ver, ele teve um momento aqui que ele fechou fora, aí o próximo candle positivo, ele não conseguiu fechar dentro. Tá vendo aqui? O candle verdinho aqui, ó, não conseguiu fechar dentro da banda de Bollinger. Depois disso, ele rompeu outra vez e aí ele continua descendo, assim, a banda de Bollinger continua abrindo a boca dela em expansão, né? Você vê que a linha da boca de cima aqui já virou para baixo, né? Então, ela está começando a tomar uma direção descendente aqui, né? E ela ainda está em expansão. Para a gente ver uma compra aqui por esse indicador, a gente precisaria o quê? Que um candle de baixa aqui, como esse, vamos desenhar um vermelho aqui, rompesse a linha da banda de Bollinger para baixo, né? Vamos dizer que a banda de Bollinger continuasse assim, e depois a gente tivesse um candle verde que
fechasse dentro da banda de Bollinger. Aí o próximo candle, na hora que ele rompesse a mínima desse candle anterior aqui, na hora que ele rompesse aqui, aí sim a gente entraria comprado com alvo para as regiões superiores aí, né? Só que esse cenário ainda não se montou aqui. Então, ele ainda não mostra compra, apesar de ele estar mostrando um candle aqui de incerteza, de falha aqui e tal, né? A gente tem que esperar fechar esse mês, ver como abriria o próximo mês e ver se vai ter uma reversão daqui ou não. Desculpa, o dia, né? Próximo dia. Vamos olhar pelo H4. Ó, ele segurou aqui, né? Ó, nas últimas 3 velas de 4 horas aqui, ele já está meio que segurando nessa região. Ele está ficando mais lateral, a média de 20 está ficando mais horizontal um pouco, está perdendo um pouco da inclinação, né? Vamos ver nos tempos menores, H1, não sei, não mostra muita cara de reversão ainda não. Mesmo 30 minutos, ó. 30 minutos de repente já está indicando um fundo duplo, né? Aqui. Então, você tem que olhar todos esses fatores e ver o que é relevante para você. Por exemplo, pelos 30 minutos, ele está dizendo para a gente aqui que se o preço, por exemplo, ganhar essa média de 20 aqui, né? Que ela vem descendo aqui, ó. Se o preço romper essa média de 20 para cima, vier, por exemplo, testar, confirmar um rompimento, aí daqui sim seria um setup de compra para você entrar na comprada a partir daqui. Então você tem tempo de ficar aqui olhando a tela hoje, ficar aqui acompanhando a movimentação pelos 30 minutos, 15, 1 hora, e esperar um sinal de entrada, uma confirmação de compra, pode ser uma posição de entrada aqui, né? Ou você quer simplesmente jogar aqui no mensal, sei lá, vamos ver aqui a minha painel de negociação, eu vou baixar aqui para 1 centavo e cadê? Vamos ver aqui no semanal como a gente tá, diário. Eu vou nesse candlezinho aqui, né, que deixou esse dojizinho pequenininho aqui, eu vou apostar 1 centavo nesse doji. Vou puxar o alvo para uma região mais curta, não vou nem jogar lá pelo mensal, não, vou jogar no topo dessa consolidação aqui, ó, 30 dólares, aí 3 mil pips, aí mais ou menos. Vou deixar esse alvo aqui, perto da compra mais alta que a gente tem aí. E vou guardar cartucho para ver se ele vai vir bem mais abaixo aqui, abaixo da linha do Kapizak aqui que ele está mostrando, né? Então com isso, agora eu tenho 47 centavos dos meus 103 possíveis. Vamos olhar, e vamos voltar aqui no GBP-CHF. Esse, eu já tenho uma ordem de 2 centavos ali acima. Esse é um par que anda bastante, é um par valorizado, né? Assim, um pouco que ele anda, o valor financeiro dele é forte, é bom. Como eu acho que essa consolidação está segurando, né, com bem mais tranquilidade do que o dólar contra o franco suíço, essa daqui eu vou botar uma ordem de 2 centavos onde ele está agora, porque ele está bem aqui na região do fundinho aqui. Então, essa eu vou comprar 2 centavos aqui, pelo mensal. E deixa eu ver, cadê a minha média de 200 aqui? Tá lá em cima, né? Então, eu vou colocar, como eu já tenho um alvo lá em cima, ó, eu vou trabalhar agora aqui com alvo. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa de 2 dólares, de 2 centavos, eu vou deixar no topo dessa consolidação que o preço tem trabalhado aqui nos últimos meses, né? Aqui, ó, desde 2016 para cá, né? E eu vou entrar com mais uma ordem de 1 centavo para essa região intermediária, que é desse topinho aqui, ó, dessa região que foi suporte anterior aqui, para o meio dos 2 outros alvos que eu já tenho, né? Vamos ver, eu vou ver a posição disso aqui no financeiro, vamos puxar uma linha, dá mais ou menos, vou colocar um alvo aqui para essa região aqui, ó, do 1,41, 1,40, 1,41, 1,40 tá bom. Então vou entrar aqui, nova ordem, aí essa eu vou entrar com 1 centavo mesmo, com o alvo aqui para o 1,40, comprar mercado.
E assim você vai vendo a sua preferência aí, como você quer distribuir a sua margem e tal. A gente vai olhar os outros pares aqui e ver se tem mais alguma possibilidade de entrada. Eu não vou deixar nesse vídeo agora, porque eu não tenho, infelizmente não tenho tempo agora para continuar nessa gravação, para o vídeo também não ficar muito longo. Mas acho que o principal que eu queria passar essa semana era isso. E o que eu vou fazer agora é só dar mais uma olhada nos outros pares e ver se tem mais alguma ordem, alguma posição aí interessante para colocar fazer alguma entrada, dar uma olhada naquelas entradas que estão positivas e ver se lembra que a gente estava colocando proteção, como a gente fez nessa aqui na semana passada, né? Então, vamos ver, eu tinha colocado proteção em várias ordens, né? Você pode ver que hoje aqui só tem uma ordem mostrando a proteção posicionada. Isso quer dizer o quê? Que a maioria das ordens que a gente colocou a proteção, o preço voltou e a gente acabou saindo da operação na proteção. Isso aumentou um pouquinho nosso lucro realizado, mas em contrapartida a gente vai ficando fora da chance de buscar alvos mais longos também, se a economia der uma melhorada aí para todo mundo. Está começando a aparecer solução sobre as vacinas do coronavírus, etc. Isso pode refletir positivamente para as ordens que a gente tem aqui no mercado. Então acho que eu não vou proteger mais nenhuma não, eu prefiro deixá-las andarem aí com fôlego, espaço livre para andar, para cima e para baixo, até elas chegarem nos alvos que a gente determinou. Então, por essa semana é isso. Se eu ver que tem alguma ordem aqui que eu acho que vale a pena comentar, citar, gravar no vídeo, etc., eu gravo mais um vídeo para essa semana. Mas no máximo eu vou dar uma checadinha aqui agora se cabe mais uma ou outra ordem, não vai fazer muita relevância agora não. Tá bom? E agora vamos dar uma olhada nas notícias, ver os jornais, ver se tem alguma notícia significativa para as próximas semanas. Final do ano está chegando aí, pode ser que o mercado dê uma desaquecida perto do final do ano, né? Vamos ver como é que vai reagir, ok? Por hoje é isso aí.